Aleluia. Amém, irmãos? Irmãos, hoje nós chegamos aí ao 21º dia desses 40 dias de milagres, amém? E hoje nós temos uma palavra que nós vamos aprender sobre quem aqui nunca ouviu falar sobre a pesca maravilhosa. Quem aqui nunca ouviu falar? Quando Jesus, ele, faz com que Pedro tenha uma pesca maravilhosa. Quem nunca ouviu falar? Todo mundo já ouviu falar dessa palavra, né? Mas sabe que mais poderoso na palavra de Deus é que ela se renova, né? Amém? E nós vamos estar falando sobre isso, irmãos, para que através dela a nossa fé ela seja aguçada, amém? Glória a Deus. Então abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 5. Eu vou até pedir que a Sara coloque aqui para a gente, né? Agora eu vou falar o tema. Lucas, capítulo 5. Aleluia. Deixa eu já profetizar algo sobre a tua vida. Coloque a mão no seu coração assim, ó. Feche seus olhos. Feche seus olhos e receba essa palavra do Senhor sobre a tua vida. Há um milagre de Deus chegando sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Mas esse milagre tem um propósito de te chamar para algo sobrenatural. O milagre que você vai viver vai te chamar para algo ainda mais profundo em Deus. Aleluia. Amém? Amém? Aleluia. Irmãos, Lucas capítulo 5, versículo 1, quero ler com vocês aqui. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos. Quantos barcos? 2 barcos. Junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Presta atenção, volta aí, Sá. Presta atenção nessa palavra aqui, viu, irmãos? Não, pode ir. Mestre. Como é que ele chamou Jesus? Então vamos lá, vou passar. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, como ele chamou agora Jesus? Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Feche seus olhos. Pai, fala à tua igreja nessa noite.
Que o Senhor tenha liberdade no nosso coração, na nossa mente. Que o Teu Espírito Santo possa agir, Senhor, em cada um de nós que estamos aqui, através da Tua palavra. E que possamos viver coisas maravilhosas nessa noite. Em o nome de Jesus. Que assim seja. Amém e amém. Amém? Você que tem a Bíblia, deixa ela aberta aí. Você tem no seu celular, deixa ela aberta para você acompanhar comigo aqui a leitura. Então, hoje, o tema desse 21º dia é: quando a palavra ainda está no barco. Quando a palavra está no barco. Existe uma palavra de Deus que precisa estar aí, ó, dentro de você. E essa palavra se chama Jesus. Então, olha essa história, irmãos. Essa história conta, fala de algumas pessoas que estavam simplesmente, eu posso dizer, frustradas. Homens que eram acostumados a simplesmente viver daquilo, mas que passaram uma noite inteira. Presta atenção aqui. Homens que passaram, que eram acostumados, irmãos. Eram pescadores. Nós irmão Marcilão é pescador. Seu Zico, né? Senhor Sancinés é pescador também? Ó, o Gils, pescador. Ó, irmão Luiz, tudo pescador, só o pastor que não é. E os meninos aqui estão comigo, né? Mas presta atenção. Aqueles homens, praticamente, eu entendo pela história de Simão Pedro e dos outros, que eles eram filhos de pescadores. Então, o pai passou, né? O quê? A profissão para o filho. Então, eu acredito que eles aprenderam a pescar desde pequeno. Olha só aqui, irmãos. Só que agora esses homens foram pescar e simplesmente passaram a noite toda. Eu já vi pessoas que vão pescar e passam meses. Tem lugares no Brasil aqui mesmo, né? Eles vão para o alto mar e eles passam meses pescando, né? Então são barcos assim que traz muito peixe. Só que a Bíblia diz que Simão foi pescar. E agora a história vai contar o quê? Olha só como é o detalhe do que Lucas escreve. Porque ele vai dizer assim, ó, no versículo 2 em diante, diz assim: então ele viu 2 barcos, Jesus viu 2 barcos junto à praia do lago. Porque essa região aqui é tipo um lago, mas era um lago tão grande que parecia uma... Onde é que tem uma praia igual essa aqui? Hã? Que é igual uma praia? É um lago, mas é igual uma praia. Não acredito que vocês não vão lembrar. Hã? Como é o nome? Aruanã? Não é um lago? Mas lá parece uma... Então parece igualzinho, irmãos. Só que eles passaram a noite toda pescando, né? Muita gente vai para lá fazer o quê? Pescar. E olha só quantos aqui já foram pescar e de noite é melhor, não é? Porque está mais calminho, né? Eu fico escutando as histórias e vou pegando, né? Não, de noite. E a gente vai ver que aqui eles foram de noite. Passaram a noite toda, não pegaram nada, irmãos. Quantos pescadores
Já não passaram a noite toda, não dormiram e não pegou nada. Eu conheço uns lá em Goiânia, que às vezes eu brinco com eles, né? Rapaz, vocês estão um monte de pesca. Mas pensa agora, um homem que vivia daquilo. Porque hoje a gente vê as pessoas pescar por aí, principalmente aqui nessa região, mas é por esporte. Porém, esses homens, irmãos, e foram pescar e eles viviam daquilo. Aquilo era o sustento deles. Então eles tinham que pescar para sobreviver. Não era por um esporte. Eles não foram lá, né? Se eu pegar, tanto faz. Se não. Só que a história conta que Jesus viu. Mas olha o que eles estavam fazendo. E os pescadores tinham desembarcado e estavam o quê? Lavando as redes. Entrando num dos barcos. Então aqueles homens simplesmente já tinham desistido de pescar. Eles estavam arrumando tudo. Frustrados. Não pegaram nada. Como é que eles iam levar o sustento, né, para sua família? A Bíblia conta que Simão Pedro praticamente era o único discípulo que era casado, porque Jesus curou a sogra de Pedro. Então, se ele tinha sogra, ele era casado. Então, como que agora Pedro vai chegar na sua casa depois de uma noite toda de trabalho sem nada? Então pensa como estava o coração de Pedro, frustrado. Nossa, não. E, porém, alguém chega nesse momento. Quem é essa pessoa que chega lá? Jesus. E aí Jesus, como conhecedor, ele é um Deus onisciente, ele conhece todas as coisas. Ele já sabia que Pedro não tinha pescado nada. E ele decide ver aqueles dois barcos. E você sabe que quando naquela época não existia som, mas se você ficar, por exemplo, você quer falar com uma multidão e quer, né, que as pessoas ouçam, você tem que ficar em uma posição que o vento possa levar a sua voz. E aí Jesus ficou nessa posição, então ele entrou no barco e pediu que ele se afastasse um pouco. E aí Jesus prega e Pedro está lá ouvindo a palavra. Olha só o quanto é importante nós ouvirmos a palavra. E aí Jesus prega e ele vai dizer: e assentando-se no barco ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago. E então lancem as redes de vocês para pescar. Parece até brincadeira, né? Sim ou não? Se falar para alguém que passou a noite toda, não pescou nada, ele já conhecia aquela região, sim ou não? Simão estava acostumado desde pequeno, o quê? Aí naquela região ir pescar. Então ele conhecia tudo, cada detalhe daquela região, cada detalhe daquele lago. É como se os que vão para Aruanã há muito tempo já conhecem, né? Alguns lugares, né? Já sabe, não, ali eu sei que ali eu vou conseguir pescar alguma coisa. Então Simão, ele já sabia, irmãos. Agora vem Jesus, que ele chama primeiro de quem? De mestre. Porque ele ainda só conhecia Jesus como alguém que ensinava as pessoas. Ele só conhecia Jesus como alguém que falava algumas palavras. Ele conhecia Jesus como alguém que
foi lá na sua casa e curou a sua sogra. Porque a cura da sogra de Pedro está aqui no capítulo 4. Então a cura da sogra de Pedro já tinha acontecido. Mas Pedro ainda não reconhecia Jesus como seu Senhor. Muitas das vezes nós queremos Jesus apenas como o abençoador. Nós queremos Jesus apenas como alguém que vai talvez resolver o nosso problema. E ele reconhecia ainda Jesus somente como alguém que ensinava, como mais um talvez. Porque, irmãos, antes de Jesus apareceram muitos outros. Muitos outros apareceram. E aquele povo já estava acostumado com movimentos. Porém, o movimento de Jesus era diferente. Mas Pedro ainda não reconhecia ele como Senhor. Mas preste atenção. Aqui, ele vai dizer, olha a resposta dele. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta sua palavra lançarei as redes. Aqui Pedro começa a agir de forma diferente. Porque ele começa o quê? Dizendo: olha, Senhor, nada eu consegui. Trabalhei a noite toda, como assim? Aí, o mais interessante, hoje eu assisti o filme The Chosen, essa parte. E aí Jesus fica, quando ele fala isso, Jesus fica olhando, tipo assim, e aí? Para ele, né? E aí ele olha para Jesus assim: Senhor, mas sob a tua palavra eu vou lançar as redes. Então ele mesmo, talvez duvidando, ele obedece a palavra de Deus. Ele obedece a palavra de Jesus. Irmãos, muitas coisas começam a mudar na nossa vida quando nós passamos a obedecer. Existe uma frase que nós aprendemos há muitos anos atrás: a obediência gera bênção, e a desobediência gera maldição. Isso não está escrito na Bíblia, mas a gente começa a aprender sobre isso porque todas as pessoas que obedeceram a Deus, eles foram abençoados ou amaldiçoados? Todas as pessoas. Não tem nenhum, obedeceu a Deus e foi amaldiçoado. Não. Se você pegar a Bíblia aqui e ver todos os homens que obedeceram a palavra de Deus, eles foram abençoados. Todos, irmãos. E eu vejo nesse momento, mesmo Pedro chamando Jesus de mestre, ainda não reconhecendo, mas ele diz: sob a tua palavra eu vou lançar a rede. Sobre essa palavra eu vou obedecer. E ele lança a rede. Mas por quê? Jesus chegou naquele barco. Sabe, irmãos, Jesus muitas das vezes chamando eu e você, assim como entrou no barco de Simão Pedro, ele está querendo entrar no seu barco. Ele está querendo entrar na sua vida. Ele quer, sabe, lançar uma palavra de bênção sobre a sua vida. Só que agora, como é que eu e você estamos reconhecendo Jesus?
Como é que eu e você estamos reconhecendo Ele apenas como alguém que ensina, como um mestre, ou como alguém que é o Senhor? Às vezes nós queremos, quem quer ser salvo aí, dá glória a Deus. Nós queremos um Salvador, aquele que morreu na cruz. Mas quando Ele passa a ser o nosso Senhor, eu estou dizendo para Ele: o Senhor é o meu dono. O Senhor é o meu dono. Eu vou viver para Ti. Eu vou obedecer a Tua palavra. Irmãos, e o milagre aconteceu. Jesus entrou naquele barco e o milagre aconteceu. E preste atenção, não foi qualquer milagre. Sabe, irmãos, quando eu lembro, esses dias nós estávamos ali na casa da irmã Marlene, na quinta-feira, e a palavra era sobre aquele homem que ele reconheceu Jesus. Um centurião, ele diz assim, ele foi interceder com Jesus por causa do seu servo. Seu servo estava quase morrendo, e ele foi até Jesus pedindo ajuda. Mas olha a palavra que ele diz: Senhor, eu sei que o Senhor pode curar o meu servo. Aí Jesus já ia se arrumando para ir até ele, até o servo, mas ele disse: Senhor, eu tenho autoridade. Se eu disser para o meu servo vai, ele vai. Se eu disser para o meu servo vem, ele vem. Olha só como ele estava reconhecendo Jesus como alguém que tem autoridade. Era assim que ele estava reconhecendo. E agora Pedro começa a reconhecer e dizer: Senhor, sob a tua palavra. Irmãos, todas as vezes que nós reconhecemos Jesus como alguém que tem autoridade, como nosso Senhor, irmãos, existe um milagre preparado para nós. Existe um milagre, mas isso é posicionamento, porque esse homem, ele se posicionou e disse: Senhor, se eu sei que se tu mandar uma palavra, o meu servo será curado. E sabe quando Jesus, ele disse para Pedro, ele perguntou a Pedro e para os outros discípulos: o que as pessoas estão dizendo que eu sou? Ah, Senhor, uns estão dizendo que o Senhor é Jeremias, outros estão dizendo que o Senhor é Elias, outros estão dizendo que o Senhor é um dos profetas. E aí Jesus pergunta para eles: e vocês? O que dizem que eu sou? E aí Pedro se levanta e diz: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: Pedro, não foi nem carne nem sangue que te revelou isso, mas foi o próprio Pai que está nos céus. Sabe, irmãos, quando eu digo assim, que Deus quer se revelar para nós, é isso, porque Ele quer se mostrar quem Ele é, para que a gente possa reconhecer quem Ele é. Ele é o Cristo. Pedro estava aguardando esse Cristo, porque o povo de Israel até hoje está aguardando o Cristo, mas eles não reconheceram Jesus como Cristo. Mas e nós? O que nós temos feito com esse nome? Porque ele está
sabe, irmãos, a nossa disposição para se revelar a nós e mudar a nossa história. E eu tenho certeza que é a hora que nós reconhecermos, algo glorioso vai acontecer em nossas vidas. Algo poderoso vai acontecer dentro da nossa casa, do nosso lar. Porque eu vou começar a reconhecer Ele. Senhor, Tu és o meu Deus. Tu és Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. Amém? E aqui Pedro, ele vive algo sobrenatural em sua vida. E o mais poderoso é que essa bênção não é só para mim, só para você. Essa bênção é compartilhada. Porque aqui Jesus não abençoou só a vida de Pedro. Até os que estavam próximo dele foram abençoados. Porque a Bíblia diz que aqueles 2 barcos ficaram tão cheios de peixe que quase ele afunda. Já pensou? Assim, vou lá para o Paraguai. 1, 2, 3. Daqui a pouco o barco não consegue nem sair mais do lugar. Aí já chama o seu Gilson. Só os pescadores. Vamos levar. Você já pensou? Que coisa maravilhosa, irmãos. Para alguém que no começo da história estava como? Frustrado. Agora ele simplesmente se ajoelha diante de Jesus. Senhor, te afasta de mim, porque eu sou um pecador. Sabe, irmãos, ele reconheceu Jesus como Deus. Ele reconheceu Jesus como Deus e disse: Senhor, afasta de mim, porque eu sou pecador. Ele reconheceu que ele era um pecador. Sabe, irmãos, e é isso que eu tenho que reconhecer. Nós somos pecadores. E por causa do pecado nós estamos restituídos da glória de Deus. Mas pelo sacrifício de Jesus na cruz, Ele simplesmente nos resgatou de volta para vivermos, sabe, vivendo na presença de Deus. Irmão, se não fosse a graça, a misericórdia, nós não estaríamos aqui. E muitas vezes a gente não consegue reconhecer isso. Mas Jesus quer nos fazer viver milagres. Sabe, eu nunca esqueço essa palavra quando Jesus disse para Natanael: ei, Natanael, você ainda não viu nada. Você vai ver anjos subindo e descendo, céus abertos. É isso que Jesus quer fazer com a sua igreja. Viver céus abertos, irmãos, e ver a glória de Deus. E sabe o que quer dizer a glória de Deus? Quer dizer, irmãos, quando você olha tudo que Deus criou, e Ele criou com a sua palavra, para nos mostrar que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, irmãos. Ele é poderoso. Sabe, não existe. Se Deus quiser fazer, vai acontecer. Vai acontecer. E é esse Deus que nós estamos aqui glorificando, exaltando. É esse Deus que lá na sua casa, no seu trabalho, nós temos que glorificar, exaltar a Ele. Porque Ele é poderoso. E Ele quer realizar um milagre sobre as nossas vidas. Agora Ele quer entrar no nosso barco. Fique de pé. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Feche seus olhos, querido. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Jesus está aqui. E acabando de ensinar
Ele se vira para Simão Pedro. Jesus está se revelando a você nessa noite. Ele tem uma palavra especial para cada um aqui, separadamente, porque Ele conhece qual é a sua frustração. Ele conhece qual é a sua dor. Ele conhece. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus, Tu conheces, Senhor, a nossa frustração, Pai. Eu creio que por isso o Senhor nos trouxe aqui nessa noite. E o Senhor, mesmo no meio da multidão, mesmo em meio às muitas pessoas, o Senhor viu Simão. O Senhor viu aqueles 2 barcos. E eu creio que o Senhor está nos vendo nessa noite. Eu creio que o Senhor está te vendo. O Senhor está te vendo, querido. Eu acredito, irmãos, que veremos a glória de Deus nesse lugar. Veremos a glória de Deus nesse lugar de maneira tremenda. Aleluia, 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 aleluia. Tu és o nosso Senhor. Tu és o nosso Senhor. Revela a Tua glória nesse lugar, Pai. Revela a Tua glória nesse lugar. Porque Tu és poderoso para fazer infinitamente mais. Tu és poderoso, Senhor, para quebrar cadeias, grilhões, Senhor. Tu és poderoso, Deus, para mudar a nossa história, para mudar a nossa sorte, Senhor. Tu és poderoso, Deus. Então revela a Tua glória na vida dos Teus filhos. Revela a Tua glória nessa igreja, Deus. Eu creio que o Senhor está nesse lugar. Aleluia, 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 aleluia. Viva o milagre do Senhor. Mesmo em meio à frustração, mesmo em meio ao cansaço, viva o milagre do Senhor. Porque Ele está liberando uma palavra sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família nessa noite. Ouça a voz do Senhor. Ouça a voz do Senhor. Ele está liberando. Aleluia, 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 aleluia. Pedro não foi tão longe para ver um milagre acontecer na vida dele. Ele só teve que fazer aquilo que Jesus mandou. Ele só teve que obedecer. Então receba essa palavra nessa noite. Obedeça. Obedeça a palavra de Deus. Obedeça a palavra de Deus. Porque tem milagre. Talvez não seja uma pesca. Talvez a sua frustração não seja uma pesca mal sucedida. Mas o Senhor conhece a tua frustração.
E eu tenho certeza que Ele vai se revelar a você nessa noite. Ele já está se revelando e está dizendo: olha, faz isso, porque o milagre está logo ali. Aleluia, 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 aleluia. E eu oro, Senhor, por cada um que está aqui nessa noite. Eu creio, Deus, que o Senhor já está fazendo grandes coisas. Há um milagre grandioso que vai chegar, que já está chegando, e vai ser tão grandioso que outras pessoas também vão ser abençoadas e vão viver milagres através das nossas vidas, em o nome de Jesus. Porque Tu és o Senhor desse lugar, Tu és o Senhor dessa igreja. Aleluia, 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 aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Tu és o Senhor. Tu és o Senhor, o meu Salvador. Tu és o Senhor, o meu Salvador. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém. Aleluia. Irmão, se você puder, dar um abraço nessa pessoa que está aí perto de você e profetiza um milagre sobre a vida dela, dele. Em o nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.